dentro do processo de coaching é o que a gente faz, aprender a quê? A eliminar ou minimizar o sabotador. Se o eu sabotador interno é a preguiça, meu sabotador interno pode ser a desorganização. Eu preciso organizar, mas na hora que eu vou procurar aquele último dia para estudar, para a prova, eu não acho aquela apostila, o texto que eu tirei cópia, não sei onde botei. Isso é sabotador interno. E o sabotador funciona de forma muito sutil nas nossas vidas. E a gente tem que ficar atento a eles, para que eles não tomem conta da gente, né? Então, o coach é o quê? Busca ampliar os resultados. Todo o processo do coach, a essência do coach é essa. E como é que funciona o processo? É uma parceria, é uma assessoria, onde eu tenho de um lado o coach, aprendam logo essas palavras, o coach, C-O-A-C-H, é o profissional que faz o processo de coaching. Coaching, ING, é o processo. E quem recebe o coach, ele é o coach. É como se fosse, é o cliente, mas não tem tradução e a gente usa assim. O coach, o profissional, coach, quem recebe o coach, e coaching, o processo. E quais são as regras básicas do processo do coach? Primeiro, confidencialidade, claro, né? Total confidencialidade. Confidencialidade é um acordo entre o coach e o coachee. E autorresponsabilidade pessoal. Não se faz coach se não houver autorresponsabilidade pessoal. Porque isso é o que gera comprometimento. Por isso que eu pedi que vocês compartilhassem de 0 a 10 no começo. Quanto vocês estavam comprometidos com a palestra. Para quê? Para gerar comprometimento de vocês. Então, eticamente, nós interrompemos o processo de coaching se o coach não se compromete. Ou seja, cada sessão, após a sessão, tem uma tarefa para ele caminhar em direção ao objetivo dele. Se ele vem na sessão seguinte, não faz a tarefa, na outra, é porque ele não está comprometido. A gente convida ele a encerrar o processo de coach por uma questão do nosso código de ética no exercício do coach. Uma coisa importantíssima, coach não é consultoria. Quando o administrador vai na empresa, que vai fazer uma consultoria, ele faz um diagnóstico e ele de lá faz algumas recomendações, tá? Então, essa é a grande diferença. O coach não recomenda. Nós, como administradores, podemos em determinados momentos ser consultores, em outros momentos sermos coaches. Porque quando a gente está fazendo coaching, a gente não recomenda e por isso nós não aconselhamos. Coach não é aconselhamento. O coach faz o quê? Através de perguntas investigativas, ele faz com que o coach encontre a sua própria solução. Porque quando a pessoa encontra a sua própria solução, ele se compromete com o processo. E quando é conselho, eu posso seguir ou não. Na consultoria é assim. Eu deixo o diagnóstico lá e recomendo. A empresa, às vezes, não implementa aquilo que recomendamos. E não é terapia. Porque a terapia vai no passado. O coach trabalha sempre no futuro. Onde você quer chegar. Então, se eu estou fazendo um processo de coaching e vejo que tem um impedimento muito forte ou um sabotador muito forte, a gente para o processo de coaching, encaminha para o processo terapêutico para depois o coach retornar com o processo de coaching. Então, é fundamental a gente entender essas diferenças. Então, o coach gira em torno disso. Eu estou aqui num ponto A e quero chegar no B. Tá? Então, eu posso escolher o meio de transporte. Qual é o meio de transporte mais rápido? Avião, não é verdade? Então, se não tiver vulcão com cinzas, etc., a gente pode ir tranquilo. Mas mesmo assim, o vulcão pode gerar uma turbulência. Então, eu digo o seguinte, a gente escolhe o avião. Hein? No próprio aeroporto. Então, o coach, para a gente chegar nesse caminho mais rápido, que é o caminho através do avião, mas no avião tem turbulências. E a gente precisa saber que turbulências são essas que podem dificultar
eu chegar no ponto B. Quais são essas turbulências? Primeiro, minhas crenças limitantes. Nós, ao longo da nossa existência, nós vamos criando algumas crenças que nos limitam e faz com que a gente não acredite em nós mesmos. Então, às vezes a pessoa tem em relação a dinheiro, por exemplo, uma crença sobre dinheiro. Ah, não, dinheiro, quando a gente era pequeno, como é que a gente ia pegar no dinheiro? Aí a mãe dizia, vai lavar a mão que o dinheiro está sujo. Quem lembra disso? Não é verdade? Aí eu vou crescendo, ó, na minha cabeça, dinheiro é sujo. Coisa que é suja a gente gosta? E de repente, esta crença pode estar influenciando eu ganhar mais dinheiro e ser mais próspero. Então tem várias crenças que a gente precisa trabalhar, né? Tendências e pensamentos. Quais são as minhas tendências? Sou mais otimista, mais pessimista? Como é que o pensamento funciona? Na hora que eu tenho algo para realizar, vem logo, isso vai ser difícil, não vai dar tempo, não vai dar certo. Estas vozes internas afetam o nosso resultado, né? Comportamentos e atitudes. Quais são os nossos comportamentos e atitudes? As nossas dificuldades e os nossos talentos e os nossos pontos fracos. Nós temos que olhar. Os talentos vão nos ajudar a ir para o ponto B, mas a gente tem que ter cuidado com os pontos fracos, porque são eles que nos derrubam. Quais são as minhas fragilidades? Né? E Leonardo distribuiu esse formulário? Então aí, eu queria que vocês usassem aí 2 minutinhos para vocês fazerem uma foto para levar de vocês. Escrevam quais são os seus pontos fortes. O que é que você tem de bom? Você assim, pô, eu sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa super otimista. Escreva primeiro todos os pontos fortes e depois escrevam os pontos fracos. Admitam que vocês também têm fragilidades, tá? Pensem em algo que não está dando muito certo na sua vida hoje. Uma coisa assim, um projeto ou algo que não está dando muito certo, que você não está muito feliz. Pensaram? Agora, olhe os seus pontos fracos e veja o que um deles pode estar interferindo nisso. Observe. É isso? Acharam um que está afetando? Todo mundo achou? Então, é assim que funciona. Quando algo não está dando muito certo na nossa vida, a gente tem que se autorresponsabilizar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar na gente. Qual é a nossa responsabilidade? Por isso que é fundamental no processo de coaching a autorresponsabilidade pessoal. Porque nós temos uma tendência a achar que o outro é culpado, não é verdade? A gente acha que é o governo, que é o chefe, que é a mãe, que é o pai, que é o namorado, que é a namorada. E a gente não pode esquecer, quando a gente está apontando um dedo, culpando o outro, tem 3 apontando para a gente. Então a gente tem que ver qual é a parte nossa, qual é a nossa contribuição. Então o trabalho de coach funciona dessa forma. A gente trabalha em cima dos pontos fortes. Eu tenho que ver o que é que eu tenho de bom. E tentar fazer o quê? Potencializar os pontos fortes, ampliar isso, usar mais e tentar minimizar os pontos fracos. E aí vem a pergunta de coach, que é: como utilizar melhor os pontos fortes para minimizar a fragilidade? Eu apareço com o meu ponto forte, determinação. E aí aparece também lá no meu ponto fraco, por exemplo, vamos dizer, desorganização. Então você tem que se perguntar: como eu posso usar a minha determinação para me organizar melhor? E a gente sempre vai encontrar um ponto forte que vai nos ajudar. E uma coisa que eu quero dizer a vocês: todo ponto fraco é uma distorção de um ponto forte. Observem. Vejam seus pontos fracos e vejam o que é o ponto forte. Um dia, isso foi ponto forte e aí
desceu ladeira abaixo e se distorceu e se transformou numa fragilidade. E isso está atrapalhando o seu desempenho. Então, o que a gente tem que se conscientizar, o processo de coaching, acima de tudo, é a ampliação de percepção e consciência. Eu trago para a consciência aquilo que está impedindo de eu alcançar mais resultado. Porque às vezes está lá quietinho, guardado, e eu fico esquecendo. E o sabotador funciona assim, ele fica quietinho lá guardado. Se eu não trago a consciência, eu não posso fazer uma melhoria em cima daquele ponto fraco. Faz sentido para vocês? E por que é que nós trabalhamos e precisamos entender esses pontos fracos nossos e onde eles estão afetando o nosso comportamento? Se a gente pensar num iceberg, o que a gente vê, a ponta do iceberg é o comportamento. O comportamento é como nós agimos, como nós nos comportamos na vida. Mas abaixo disso que a gente não vê, que fica um pouco escondido, tem o quê? Valores, tem as crenças, que são os porquês nossos, a atitude, o pensamento e o sentimento. O que aparece é o comportamento. Então, se eu não trabalhar um pouco aqui, entendendo quais são meus valores, o que é importante para mim, o que é importante para mim agora na minha profissão, chegando já ao término do meu curso na faculdade, eu tenho que saber o que é isso. O que é importante para mim? Como eu percebo? Qual é a minha concepção sobre esse profissional que vai entrar no mercado? Eu tenho que ir aqui embaixo, naquilo que não aparece, para eu compreender o meu comportamento. Porque o meu comportamento é o que manifesta no dia a dia. E é esse o trabalho que a gente faz para poder melhorar aqui no comportamento do dia a dia. E qual é o modelo de coach? Eu fiz a formação pela Sociedade Brasileira de Coach, que tem sede em São Paulo, e tem um modelo que tem tudo a ver com a administração e com o PDCA, e que eu fiquei super feliz quando eu fiz a formação, que eu pude juntar com a administração, e ele trabalha em cima desse modelo FARM, que é foco, primeiro, definição de metas e objetivos. Não se inicia um processo de coach sem metas e objetivos. Onde você quer chegar é o tal ponto B. Em tudo, na carreira, no dia a dia, qualquer atividade, quando você vai fazer um coach de aposentadoria, onde a pessoa quer chegar depois que se aposentar. Sempre a gente vai trabalhar com a definição de metas. Depois vem a ação. Nada adianta se eu tiver só metas e não tiver ação. Transformação envolve valores, crença, autoestima, autoconhecimento, resultado. Coach é falar de resultado. Precisamos o tempo inteiro estar fazendo avaliações. Quais os benefícios, o que é que você conseguiu, o que é que alcançou, benefícios, atuação e competência e o M da melhoria contínua. Ou seja, o processo de coach é rodar o PDCA várias vezes para que se faça as melhorias contínuas e a gente possa sustentar um processo de ampliação de resultados. E a importância do processo de escrever. Pedi a vocês para escrever e também, vocês querem ter uma nova visão sobre o mercado, sobre onde vocês querem chegar, escrevam.